Bom, pessoal, agora vamos continuar com o metabolismo, né? Só que metabolismo de proteínas, que consiste no processo de tradução da informação genética que está contida no RNA mensageiro em uma proteína que vai ser a unidade de fato funcional. Então, para que a proteína seja sintetizada, se precisa de uma informação prévia que é proveniente do DNA, que vai ser transcrita no RNA. Então, ao descobrir que o DNA é formado por um código de letras, né, que a gente tem a formação do nucleotídeo, da base, da pentose, do fosfato, mas nós representamos esses nucleotídeos por qual base compõe esse nucleotídeo. Então, no DNA a gente tem adenina, timina, citosina e guanina, bem como a transcrição desse código no RNA mensageiro também vai ser feita em um código, só que agora em fita simples, e os nucleotídeos vão ser uracila, adenina, guanina e citosina. Então, com o tempo foi descoberto que um código de 3 letras do DNA vai ser transcrito em um código de 3 letras no RNA, e vai ser necessário para codificar um aminoácido específico. De modo que vocês sabem que nós temos aí 20 aminoácidos existentes, né? Entre os não essenciais e os essenciais. E quando a gente pega a quantidade de letras que compõem o código genético, que são as 4 letrinhas, né? Os 4 nucleotídeos, e a gente faz uma permutação, uma combinação em 3, a gente tem 64 combinações possíveis para essas 4 letras. E essas 64 combinações vão codificar esses 20 aminoácidos. Então, não confundam que porque nós temos 64 combinações, a gente vai ter aí 64 aminoácidos. Não, nós temos 20 aminoácidos existentes que nós utilizamos para compor todas as nossas proteínas. E esses 20 aminoácidos são codificados por essas 64 combinações possíveis. Mas o que seria esse código de 3 letras, né? Esse código de 3 letras, ele foi definido como códon, né? Então, é esse triplet de nucleotídeos que codifica para um aminoácido. Então, a tradução ocorre pela leitura sucessiva desses códons. Um códon abre a leitura, que estabelece o quadro de leitura. Quem é que abre a leitura da tradução de uma proteína? É o que nós chamamos de códon de iniciação, certo? Que no RNA mensageiro é A ou G, mas naquele sentido que eu mencionei para vocês, que a gente não vai encontrar, né, a codificação do RNA mensageiro nos bancos de dados, a gente não trabalha dessa forma quando se fala de biologia molecular, a gente sempre vai fazer a conversão desse RNA mensageiro no DNA complementar. Então, no DNA complementar seria o quê? Não é aquela fita que não é a fita molde e que é idêntica ao código do RNA mensageiro, só substituindo a uracila pela timina. Então, no DNA complementar, o códon de iniciação é sempre o ATG, certo? E aí, segue-se a leitura desses códons para a produção da proteína, mas tem um momento que isso para. E quem é que sinaliza para essa parada? Da mesma forma que tem quem sinalize o início, que é o códon de iniciação, o ATG, também tem aquele que sinaliza para a parada. E os códons de terminação são o AA, o AG ou o GA no RNA, né? Como a gente sempre está trabalhando com o DNA complementar, vai ser o TAA, TAG ou TGA, certo? Um quadro de leitura aberta, que é o que a gente chama de ORF, né? Open Ring Frame, é quando a sequência de códons codifica muitos aminoácidos, gerando uma proteína e representando um gene, certo? Então, aqui é só para que vocês consigam visualizar essa composição que eu estou falando, né? Nós temos aí nessa tabela os 64 códons que existem, né, para o RNA que é transcrito da informação genética do DNA. E aí nós temos 20 aminoácidos distribuídos para esses 64 códons. Então, de início, logo, o que é que vocês já conseguem perceber? Que existem mais de um códon codificando o mesmo aminoácido.
Se a gente pega já o primeiro quadrinho aí da tabela, vocês observam o e o UC vão codificar para fenilalanina, né? Enquanto vem aí, ó, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, esses 6 códons vão codificar para a leucina, certo? Então, existem diferentes códons codificando para o mesmo aminoácido, tá? Então, por isso que a gente tem essas 64 combinações possíveis para codificar os únicos 20 aminoácidos. Então, para que a gente consiga fazer a tradução dessa informação genética, nós vamos precisar de alguns determinados componentes. O primeiro componente que a gente precisa para que a tradução da informação genética na proteína aconteça é o RNA mensageiro, que vai conter esse código aí de letras, né? E a cada 3 letras vai codificar para um aminoácido específico. Então, é nesse sentido de compreender a quantidade de códons que existe para codificar os mesmos 20 aminoácidos que a gente compreende que o material genético, o código, né, ele é degenerado, porque um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon, e isso não torna o sistema de tradução falho em nenhum momento, certo? Isso é feito justamente para otimizar o processo e não se gastar tanta energia dentro da célula, sintetizando muitos RNAs transportadores, né, que é quem fazem a tradução dessa informação do RNA no aminoácido, na proteína. Então, para que a gente não tenha que gerar tantos RNAs transportadores e acabar gastando mais energia, é um processo de otimização e tem a sua especificidade, a sua confiabilidade. Então, quando nós mencionamos que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, ou seja, por mais de um código desses de 3 letras, a gente chama que o código genético ele é degenerado. Além disso, além de ser degenerado, né, que é o que vocês observam aí nessa tabela 27.3, por exemplo, a metionina só é codificada por um códon. Qual é o códon de iniciação que eu acabei de mencionar? O ATG, né? O ATG vai ser o códon que vai codificar para a metionina, que é o aminoácido de iniciação. Aí a gente tem aí 2 códons codificando para o aspartato, aí vai descendo, vai para o outro lado da tabela que vai aumentando. Temos 4 códons que codificam para a alanina, para a glicina. Lá embaixo temos 6 códons que codificam para a serina. Então isso torna o código genético degenerado. E além disso, além do código genético ser degenerado, ele também é universal, pois todos os códons codificam os mesmos aminoácidos em todos os seres, né? É um fator da ancestralidade, que todos nós somos provenientes do mesmo ancestral em comum. Então, isso ajuda a confirmar essa teoria, né? Exceto as mitocôndrias, porque elas têm aí um DNA próprio. Então, elas não têm essa universalidade na tradução da informação do código de 3 letras do códon em um aminoácido. Então, se eu tenho aqui, se eu tenho um ser humano e um cachorro, se eu for comparar, né, o código genético deles, eu consigo observar que o código genético dos seres humanos, um aminoácido ATG nos seres humanos vai codificar para uma metionina e o código de 3 letras ATG nos cachorros vai codificar para uma metionina. Se eu mudo o código e vou observar o que é que codifica no ser humano, vai codificar uma serina, e se eu olho no cachorro, vai codificar uma serina. Então, o código genético ele é universal. Só vai mudar nas mitocôndrias, né? Nos cloroplastos, por quê? Porque tem aquela teoria endossimbiótica que a gente viu lá na nossa terceira aula, né? Na terceira semana, que eles são provenientes de bactérias, né? Então tem aquela separação dos reinos. Então houve o processo de endossimbiose, mas eles têm uma base lá no braço das árqueas das bactérias.
O segundo componente que a gente vai precisar para realizar o processo de tradução é o RNA transportador, né? O RNA mensageiro, que é o primeiro componente, é essencial, porque nós só vamos conseguir ler a informação do DNA através dele. Não existe outro método de ler a informação genética, senão a transcrição na informação do RNA. Mas a gente vai precisar desse outro componente de RNA, que é o RNA transportador. Então, os RNAs transportadores é quem tem a capacidade de ler esses códigos de 3 letras do RNA mensageiro e fazer a polimerização correta do aminoácido específico para este. Então, não existe um RNA transportador para cada códon de 3 letras do RNA mensageiro, que eu já havia dito, né? Isso porque os RNAs transportadores, eles têm especificidade pelas 2 primeiras bases do códon do RNA mensageiro. E isso reduz a quantidade de RNA transportador nas células. Então, a especificidade do anticódon do RNA transportador vai estar aí nos 2 primeiros nucleotídeos, dando origem à hipótese que se chama de oscilação. O que é isso, né? Os aminoácidos codificados por códons diferentes requerem mudanças no primeiro ou no segundo nucleotídeo do anticódon do RNA transportador, né? Aminoácidos codificados por códons diferentes. Então, a gente vai mudar aí ou o primeiro ou o segundo nucleotídeo do anticódon. Portanto, o último nucleotídeo, ele vai ser sempre aí, na maioria das vezes, obviamente, uma hipoxantina, né, que é outro tipo de nucleotídeo que consegue parear com uracila, com citosina, com adenina, através das pontes de hidrogênio. Algumas vezes pode ser o nucleotídeo normal, mas ele nunca, de qualquer forma, mas é o nucleotídeo normal, mas ele não vai parear através de uma ligação forte. Isso justamente para permitir uma dissociação mais rápida do RNA transportador. É o processo de otimização da tradução. Então, observem aqui nessa imagem do lado, né, que a gente tem esse RNA transportador. Vocês recordam, né, da nossa aula que eu falei que algumas vezes esses códigos genéticos dos ácidos nucleicos, eles formam regiões palindrômicas, né, que são aquelas regiões que acabam causando uma dobra no ácido nucleico que ele forma esse grampo. Então, é o mesmo princípio lá que eu expliquei da formação do DNA triplex, tetraplex ou do que forma o grampo. É o mesmo princípio a formação do RNA transportador. Esse RNA transportador, ele é produzido e aí ele tem regiões que são palindrômicas, regiões que vão interagir e aí acabam tendendo a molécula a formar esse grampo. E aí o que é que acontece? A gente tem uma extremidade maior do que a outra, né? Observem que a 3' ela é maior do que a 5', por quê? Que vai ser justamente nessa extremidade que vai se ligar o aminoácido, certo? E essa ligação do aminoácido, ela é estritamente regulada e feita de forma correta, tá? O aminoácido que vai ser colocado nessa extremidade do RNA transportador, ele vai ser um aminoácido referente à extremidade oposta. Observe aí que logo oposto aonde está 3' e 5', tem a região referente ao anticódon. Então, o código que tem no RNA mensageiro é o que a gente chama de códon, certo? E o que pareia com ele através do RNA transportador é o que a gente chama de anticódon. E esse anticódon fica localizado nessa extremidade oposta aí às extremidades da molécula do RNA transportador. Aí esse anticódon, ele vai parear certinho aqui com o códon do RNA mensageiro. Ele não é uma molécula de RNA, então ele vai ter uracila da mesma forma. Então, observem, o códon que está no RNA mensageiro, que está sendo lido no momento, é AUC. Para parear esse RNA transportador, ele vai ter que ter aí o AG. Beleza, pareou certinho, ele consegue carrear o aminoácido específico para esse códon AUC e aí vai catalisando o processo de polimerização dos aminoácidos para formar a proteína.
O que eu quero destacar para vocês aqui é que a maioria dos RNAs transportadores não tem essa especificidade dos três nucleotídeos, como está aí na figura superior. A gente está vendo A ou C, o códon do RNA mensageiro, e o anticódon é o AG, tudo certinho, tudo pareado às 3 bases. Mas eu quero que vocês observem a parte de baixo, onde a gente tem o que é a frequência de ocorrência nos RNAs transportadores. Normalmente, o RNA transportador, a terceira base, o terceiro nucleotídeo que ele vai possuir, vai ser essa molécula que a gente chama de hipoxantina. Por quê? Porque essa hipoxantina, ela consegue parear com a adenina, com a uracila e com uma citosina, certo? Então, é assim, por essa pequena modificação no último nucleotídeo, que um RNA transportador vai conseguir carrear corretamente o aminoácido específico para vários códons. Então, só atentem aqui, nessa figura de baixo. A gente tem as duas primeiras, GC, e a última é uma hipoxantina. E aí vocês observam que ele consegue parear com 3 códons diferentes, não é isso? Esse mesmo GCI, que é o anticódon presente no RNA transportador, ele está conseguindo parear com 3 códons diferentes. O primeiro códon é esse CGA, o segundo é esse CGU e o terceiro é esse CGC. Observem que o primeiro e o segundo nucleotídeo do códon são exatamente idênticos, né? O que está mudando é apenas o terceiro nucleotídeo que está formando esses códons. Então, se eu pegar aqui para vocês e voltar, então vamos procurar aqui CGA, né? A mudança é o quê? CGA, CGU, CGC. Então, a gente vem aqui, CGA, 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 pronto, aqui, na segunda linha, na última coluna, é o segundo quadradinho da última coluna. Então, nós temos CGC, CGA, CGG e CGU. Todos esses 4 códons codificam para o mesmo aminoácido. Observaram? O que é que vocês já conseguem definir? O RNA transportador que carrega o aminoácido arginina para esses códons é o mesmo. Por quê? Porque a última base dele é uma hipoxantina. Então, o RNA transportador que carrega a arginina vai parear com o CGU, vai parear com o CGC, vai parear com o CGA e vai parear com o CGG. Por quê? Porque a especificidade dele é para o primeiro e o segundo nucleotídeo. No terceiro nucleotídeo, ele tem a hipoxantina que vai parear com qualquer um. Então, ele é específico para o aminoácido arginina e consegue parear com todos esses 4 códons, entendeu? Então, isso tem a função de justamente diminuir a quantidade de RNAs transportadores dentro da célula. Vocês acabaram de ver que um mesmo RNA transportador, ele consegue aí ler a informação contida em 4 códons diferentes. E mesmo assim, professora, mas e esse exemplo superior aí, em que o RNA transportador pareia certinho, né? Com a informação que tem no códon do RNA mensageiro. Mesmo que o RNA transportador tenha especificidade também no terceiro nucleotídeo, ele nunca vai parear no terceiro nucleotídeo de forma forte, porque isso prejudicaria a processividade do processo de síntese da proteína. Então, ele sempre vai parear de forma forte com o primeiro e o segundo nucleotídeo, e o terceiro, ele mal forma a ligação, mal forma a ponte hidrogênio, independente de ser específico ou não, ele mal forma a ponte de hidrogênio para que, assim que polimerizou o novo aminoácido na sequência proteica em crescimento, ele já
vai e sai do sítio para que possa continuar a leitura desse RNA mensageiro, tá? Então, são duas informações. Um mesmo RNA transportador, ele consegue ler a informação de códons diferentes, porque ele tem esse terceiro nucleotídeo, uma hipoxantina que consegue parear com vários nucleotídeos diferentes. E também, por mais que ele tenha especificidade no terceiro nucleotídeo, ele não vai parear de forma forte no terceiro nucleotídeo, certo? Então, existem cerca de 32 RNAs transportadores que são formados por uma fita de RNA dobrada de forma a gerar um formato L torcido, onde um braço carrega o aminoácido, que é esterificado no grupo carboxil, e no outro braço tem o anticódon, que é o que vai parear com o códon, com o código de 3 letras contido lá no RNA mensageiro. E é justamente esse anticódon que é responsável pela especificidade, tá? E nós vamos ter aí mais 3 braços que têm a função de interagir com o ribossomo e ajudar no dobramento da proteína. Então, vocês estão observando aqui, né, a composição do RNA mensageiro, que é esse grampozinho verde que está embaixo. Então, em uma extremidade, como a gente já viu na figura anterior, a gente tem o anticódon, tá? Que vai ter aí a sequência das 3 letrinhas. Na imensa maioria das vezes, a última letra vai ser não específica, ou seja, vai ser uma hipoxantina que pode parear com qualquer um. E na extremidade superior, que é onde vocês observam 5 linhas, 3 linhas, tem essa quebra justamente para permitir onde o aminoácido específico vai se ligar através de enzimas específicas que a gente vai já ver. Tá? Então, tem essa diferença de tamanho porque vai ser onde o aminoácido vai se ligar, certo? E aí, eu destaco outra coisa, ele fala aqui, ó, existem cerca de 32 RNAs transportadores, o que confirma o que a gente vem dizendo, que um mesmo RNA pode conseguir reconhecer a informação contida em mais de um códon, né? Porque nós temos quantos códons? 64. E nós temos aí 20 aminoácidos. Ai, professora, significa então, se são 20 aminoácidos e eu tenho 32 RNAs transportadores, significa que eu vou ter mais de um RNA codificando para um mesmo aminoácido. Exatamente. Alguns vão ter a característica de conseguir reconhecer todos os códons daquele aminoácido e cada códon vai precisar de um RNA transportador específico. Então, no total, somando, a gente tem aí 32 RNAs transportadores, certo? Tendo uns que tem como terceiro nucleotídeo do anticódon uma hipoxantina, e tendo outros que têm mesmo a especificidade até o terceiro nucleotídeo. O primeiro, o segundo e o terceiro nucleotídeo do anticódon são aí específicos para o códon que ele irá ler. Ah, e se é específico, vai ligar de forma forte no terceiro nucleotídeo? Não, né? Vocês já sabem. Além do RNA mensageiro e do RNA transportador, nós necessitamos de um terceiro componente para que o processo de tradução aconteça. E esse terceiro componente são os ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles são ribozimas compostas de RNA e várias proteínas globulares, né? Que é formado lá no nucleolo. Então, nos procariotos, ele vai ter 2 subunidades, 50S e 30S, e em eucariotos vai ter 2 subunidades também, a 60S e 40S. O que tem 60S é chamado de subunidade maior e 40S é formado de subunidade menor. Quando essas 2 subunidades se unem, que é o que vocês veem aí na figura, né? Lá no citoplasma existem de forma separada e só vão se unir quando forem traduzir, né? Ou seja, quando forem sintetizar uma proteína. Então, quando eles se unem, nos procariotos formam o complexo 70S e nos eucariotos formam o complexo 80S.
né? Essa junção da subunidade menor e da subunidade maior dos ribossomos formam uma fenda por onde o RNA mensageiro passa no processo de tradução. E aí eu destaco para vocês que os antibióticos, a imensa maioria deles, age inibindo os sítios dos ribossomos ou os passos seguintes da tradução. Vão se ligar ali aos sítios da tradução que a gente vai já ver, o P, o A, certo? Impedindo que o processo de tradução continue. Se as bactérias não conseguem fazer o processo de tradução, elas não conseguem aí se proliferar, né? Elas não vão ter proteínas para efetuar o metabolismo delas. Então, na figura tá aí, ó, a subunidadezinha menor e a subunidade maior. Quando vai realizar o processo de tradução, elas se unem e esse meio delas vai formar uma fenda por onde vai acontecer o processo de tradução. Então, a biossíntese de proteínas, ela vai ocorrer em 5 estágios, certo? O primeiro estágio é o que a gente chama de ativação. Os aminoácidos precisam ser ativados através de uma ligação éster do grupo carboxil do aminoácido ao RNA transportador específico, que é quem vai favorecer a ligação peptídica. Se não existir a esterificação dessa carboxila do aminoácido, a ligação peptídica não vai acontecer. Então, por isso que é necessário que isso aconteça, tá? Então, como é que acontece? Aquela extremidadezinha livre que a gente viu na figura do RNA transportador vai fazer essa esterificação do grupo carboxil do aminoácido, favorecendo a interação do RNA transportador com o aminoácido. Então, a partir do momento que houve essa esterificação do grupo carboxil do aminoácido, eles conseguiram aí ficar ligados. Então, o RNA transportador está ligado ao seu aminoácido específico. E quem é que catalisa essa reação, né? Essa união do aminoácido com o RNA transportador específico? Vão ser as aminoacil RNAT sintetases, tá? Elas fazem essa reação com gasto de energia, né? Com gasto de ATP e são específicas para cada aminoácido e cada RNA transportador. Então, se a gente viu anteriormente que nós temos aí 32 RNAs transportadores, então saibam, deduzam que nós temos 32 aminoacil RNAT sintetases, certo? Dentro do citosol. Cada um é específico para um aminoácido e um RNA transportador. Essas aminoacil RNAT sintetases, elas possuem uma ferramenta de edição, não tem uma ferramenta de edição, certo? É para ter um não aí, não tem ferramenta de edição, por isso que elas têm uma maior probabilidade de erro. Mas esse erro acontecendo no processo de tradução, ele vai poder aí passar às gerações seguintes? Não. Então, por isso, ele não é tão danoso como se fosse um erro no processo de replicação do DNA. Por isso que lá na replicação nós vimos tantos mecanismos de reparo, porque é algo muito mais importante, que se eu replicar o DNA de forma errada, eu vou repassar as células filhas e aquelas que provirão dela o erro genético. Então, se esse erro acontece no RNA mensageiro ou na tradução, né, na síntese da proteína, não vai ser tão danoso à célula. Essa primeira etapa é para produzir o RNA transportador ligado ao aminoácido. Então, esse é o primeiro estágio do metabolismo de proteínas do processo de tradução. O segundo estágio é o que a gente chama de iniciação em si. Então, o que é que acontece? O RNA mensageiro vai se ligar à subunidade menor do ribossomo. Como é que tem a interação do RNA mensageiro com a subunidade menor do ribossomo? Nós discutimos na parte do RNA. O Cap5, que foi adicionado lá no processamento do RNA para gerar o RNA mensageiro, ele sinaliza para a ligação à subunidade menor do ribossomo, certo?
Então, esse Cap5 sinaliza para a ligação à subunidade menor do ribossomo e ele se liga a essa subunidade menor. Além disso, vem um RNA transportador iniciador e se liga ao sítio P dessa subunidade menor, encaixando com a UG. O que é um RNA transportador iniciador? Vai ser aquele que vai iniciar o processo de tradução de síntese da proteína, que foi que a gente viu no início da aula. Quem é o códon de iniciação da tradução proteica é o AUG, ou no DNA complementar, o ATG, não é isso? Então, vai vir esse RNA transportador iniciador, que ele codifica para uma metionina, certo? E vai se ligar a P, encaixando com o códon de iniciação, que é o AUG, ou no DNA complementar, ATG. Então, ele encaixa ali com o ATG, beleza. Nesse estágio, encaixado o RNA mensageiro, encaixado o RNA transportador e iniciador, vão entrar o que nós chamamos de fatores de iniciação. Então, vai entrar IF1, que tem a função de impedir a ligação de RNAs transportadores no sítio A, que é o sítio em que vai, depois que se monta o complexo de síntese proteica, né? Ou seja, junta a subunidade maior, vai formar um sítio A onde vai entrando os RNAs transportadores novos, né? Que aí vai trazendo os novos aminoácidos à medida que vai se lendo a informação contida no RNA mensageiro. Só que eu ainda estou num processo de iniciação, então eu não montei a subunidade maior, eu ainda estou só com a subunidade menor. Então esse IF1 impede justamente, né, a ligação desses RNAs transportadores nesse sítio A, porque a gente ainda não quer iniciar o processo de polimerização. Eu estou só iniciando, sinalizando para que isso vai iniciar. Temos ainda o fator IF2, que se liga ao GTP, né, que vai ser uma molécula energética necessária, e ao RNAT da metionina iniciador. Então, lá no início, quando se ligou o RNA mensageiro, também não se ligou o RNA transportador iniciador ao códon de iniciação AUG? Pronto, pois IF1 se liga no sítio A para impedir a ligação de RNAs transportadores do processo de polimerização, e o IF2 vai se ligar àquele RNA transportador iniciador, que é o RNA da metionina, né? O RNA transportador da metionina. E ele também vai se ligar a uma molécula de energia, porque a gente vai já ver onde é que vai hidrolisar esse GTP. E por fim, a gente tem o fator de iniciação IF3, que impede a associação precoce da subunidade menor do ribossomo com a subunidade maior. Para que então a subunidade maior do ribossomo se ligue com o gasto do GTP que estava ligado lá ao IF2, formando o complexo de iniciação ribossômico, tá? Então, só depois que esses três fatores se ligam, obviamente, já considerando que o RNA mensageiro e o RNA transportador iniciador já estão ligados à subunidade menor, né? Depois desses dois se ligarem, vêm os três fatores de iniciação e se ligam. Apenas após a interação desses outros três fatores de iniciação é que a subunidade maior do ribossomo vai interagir e fechar o complexo, certo? E ela só vai interagir e fechar o complexo se houver o gasto de energia. E onde é que a gente tem uma molécula de energia aí disponível para ser hidrolisada, para servir essa energia à subunidade maior? É no fator de iniciação IF2, né? Então, hidrolisa esse GTP do IF2, fornecendo a energia suficiente para que a subunidade maior possa, de fato, interagir com a menor, formando o complexo. Quando esse complexo é formado, quando fecha a subunidade maior e a menor, a gente vai ter a formação de três sítios dentro desse complexo. Temos o sítio A, que nesse momento é vazio. Temos o sítio P, onde se ligam os
RNAs transportadores ligados aos aminoácidos. E temos o sítio E, que se liga aos RNAs transportadores que já entregaram os seus aminoácidos, certo? Os eucariotos, certo? Eu destaco, eles não possuem o sítio E. À medida que o RNA transportador entregou seu aminoácido, ele já é liberado diretamente no citosol. Então, quando a gente formou esse complexo, né, ribossômico, uniu a subunidade maior e a menor, os fatores IF1, IF2 e IF3 são liberados, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o processo de ativação não é demonstrado em nenhuma figura, né, no Lehninger, mas aí vocês conseguem visualizar a catálise feita pela aminoácido RNA-T sintetase. Ela pega o aminoácido e ela conecta naquela extremidade que tem, né, uma diferença de tamanho da extremidade 5', 3' do RNA transportador. Então, ela faz a catálise dessa interação do aminoácido com o RNA transportador, ela os une através da esterificação da carboxila do aminoácido, formando o RNA transportador que carrega um aminoácido. Isso é a primeira etapa da síntese de proteínas, que é o processo de ativação. Depois disso, a gente tem o processo de iniciação. Então, observem aí a subunidade menor do ribossomo, tá? Então, essa subunidade menor, ela vai se ligar ao RNA mensageiro através do Cap5, né? Que é quem permite esse reconhecimento, tá? Do RNA da subunidade menor do ribossomo. Então, eles se ligam. Além disso, vai se ligar ao RNA transportador iniciador, que é aquele que codifica para o aminoácido metionina, tá? Aí, então, vão entrar os fatores de iniciação, o IF1, que se liga ao sítio A, impedindo que outro RNA-T transportador se ligue ao sítio A. Aí vem o IF2 ligado a uma molécula de GTP e se liga também na subunidade maior, especificamente no RNA transportador iniciador. E depois vem o IF3 e se liga também ali no sítio E para impedir a união da subunidade maior e menor de forma precoce. Então, formado esse complexo todo, que é o que vocês veem aqui do lado direito, na parte superior, tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador iniciador e tem os três fatores de iniciação que formam o complexo. Então, formou esse complexo, aí sinaliza para a interação com a subunidade maior do ribossomo com o gasto do que? Observem que a gente tem a saída aí de GDP e fosfato, né? Então, a gente hidrolisa o GTP que está no IF2 para permitir a ligação da subunidade maior. Então, se ligou à subunidade maior e interagiu com a menor, formando o complexo de tradução proteica. Então, quando a subunidade maior se liga, os fatores eles saem, né? Eles são liberados e aí a gente tem já o complexo ribossomal pronto para iniciar a síntese proteica. Então, depois da iniciação, a gente tem a terceira fase, que é a fase do alongamento, que nada mais vai ser do que a adição consecutiva dos aminoácidos pelo seu respectivo RNA transportador, que requer os fatores de alongamento e o gasto de GTP, certo? Cada adição é feita em 3 etapas, tá? A gente tem a ligação de um novo aminoácido RNA-T ao sítio A do complexo ribossomal e essa nova ligação ela é feita com a hidrólise de GTP, ou seja, tem gasto de energia. Aí, o aminoácido do RNA transportador que está em P, qual é esse primeiro RNA transportador que está em P? Vamos colocar que está iniciando agora o processo de alongamento. Qual é o único RNA transportador que está no sítio P? É justamente o RNA transportador iniciador, né? Que codifica para uma metionina.
Então, o aminoácido do RNA transportador que está em P vai formar uma ligação peptídica com o outro aminoácido do RNA transportador que acabou de entrar no sítio A, certo? Que é justamente o primeiro RNAT que entra no processo de alongamento. Essa ligação peptídica ela vai ser catalisada pela enzima peptidiltransferase, que faz a transferência desse aminoácido iniciador para o aminoácido do RNA transportador que está no sítio A. Por fim, o ribossomo se move graças ao gasto de energia, ou seja, a gente tem uma segunda hidrólise energética, né? A primeira para se ligar ao RNA transportador no sítio A e a segunda para o ribossomo se mover, né? Ele se move para o próximo códon e o RNA transportador que está em P, ou seja, ele acabou de perder o aminoácido para aquele que está no A, né, através da ligação peptídica. Então, esse RNA transportador que está em P sem o aminoácido vai para o sítio E. O que estava em A com os dois aminoácidos ligados pela ligação peptídica se move para o sítio P. E um novo RNA transportador específico para o novo códon para onde o ribossomo se moveu vai entrar no sítio A. Assim, nós temos o gasto de 2 GTPs para cada aminoácido adicionado. Um gasto para o novo RNA transportador que entra no sítio A, que ele só vai se ligar ao sítio A se houver a hidrólise de 1 GTP, e outro gasto de GTP quando o ribossomo vai se mover para o códon seguinte, tá? Então, a fase de alongamento consiste nisso aqui, tá? Eu tenho aqui, né, considerando que eu estou começando exatamente agora o processo de tradução. Tem o RNA transportador iniciador, que codifica para a metionina iniciadora, que está no sítio P. Beleza. Vou iniciar agora o alongamento dessa proteína. Então, eu vou ter a ligação de um RNA transportador no sítio A. Ele só vai se ligar no sítio A se ele tiver o gasto do GTP ao qual ele está ligado. Quando ele entra no sítio A metionina vai se ligar ao aminoácido que ele carrega, formando uma ligação peptídica. Isso vai ser catalisado pela peptidiltransferase, certo? E aí vocês conseguem observar, partindo aqui para o lado, né, que o RNA transportador iniciador, que está interagindo aí com o A ou G, né, ele ficou sem nada agora. Ele acabou de transferir o seu aminoácido para o RNA transportador que está no sítio A. Como ele ficou sem nada, o ribossomo vai se mover para o códon seguinte, né? E essa movimentação é feita através do gasto de energia. E o RNA transportador iniciador que perdeu o aminoácido vai para o sítio E. O RNA transportador que está com a cadeia de aminoácidos em crescimento se move para o sítio P e vai depois entrar outro RNA transportador no sítio A com gasto de energia também. Mas o que essa figura da direita representa é justamente o caminhar do complexo ribossômico, certo? Depois que acontece a ligação peptídica, vai haver a hidrólise desse GTP, que está ligado a esse fator EFG, certo? E com a hidrólise desse GTP é que o ribossomo consegue se mover para o códon seguinte, ok? Depois de ir adicionando, né, aminoácido por aminoácido, aminoácido por aminoácido, se eu retornar aqui, ó, observem para o lado esquerdo, certo? Formei, né? Observem o do lado direito mesmo, é melhor. Formei aqui os dois aminoácidos através da ligação peptídica. Aí o RNA transportador que está com os dois aminoácidos foi para o sítio P. Vai entrar um novo RNA transportador no sítio A que está vazio. Ele entra aqui e o que é que vai acontecer? A mesma coisa, é a fase de alongamento.
Só que agora, em vez de ser transferido um único aminoácido, que no início foi a metionina iniciadora, vai ser transferido essa met e esse aminoácido 2. Vai ser transferido para o que vai estar aqui, aminoácido 3, certo? E aí acontece a mesma coisa. O RNA transportador iniciador, que está lá no sítio E, vai ser liberado no citossol. O RNA transportador do sítio P, que acabou de perder esses 2 aminoácidos e ficou vazio, vai para o sítio E. E o RNA transportador que estava no sítio A e que está ligado agora a 3 aminoácidos se move para o sítio P. Aí vem de novo, né? Ocorre a hidrólise do GTP, o ribossomo se move, aí vem outro RNA transportador com outro aminoácido, se liga através do gasto de GTP e vai aí ter a interação desses 3 aminoácidos com o dele, formando agora uma cadeia de 4 aminoácidos. E assim sucessivamente vai acontecendo para o crescimento do polipeptídeo, certo? Então, depois que o alongamento ele foi completamente finalizado, a gente tem a fase de terminação e reciclagem, certo? Isso vai ocorrer pela sinalização de um códon de terminação no sítio A, que com a ajuda dos fatores de liberação hidrolisam para liberar o RNA transportador terminal, o peptídeo ligado à água e também dissociar os ribossomos. Isso feito, libera-se o polipeptídeo e o ribossomo é reciclado para outra tradução. Então, nós temos fatores de liberação envolvidos no processo de terminação da síntese proteica. Então, há o códon de sinalização da terminação, que a gente também viu lá no início da aula, né? Que é aquele TAA, TAG, no DNA, considerando o DNA complementar, né? Então, quando se encontra esse códon de terminação no sítio A, vão entrar fatores de liberação que hidrolisam o polipeptídeo que está ligado ao RNA transportador terminal, e aí isso vai gerar uma água ligada a esse peptídeo. Então, vai liberar o peptídeo ligado a uma molécula de água e vai liberar os ribossomos para poderem se dissociarem e interagir com um novo RNA mensageiro e um novo RNA transportador iniciador e iniciar um novo processo de tradução, ok? A gente vai já ver na figura. E a quinta fase, o quinto estágio, ele consiste no dobramento e no processamento pós-traducional, né? Que é o quê? A adição e a remoção de grupos e resíduos de aminoácido. Então, existem proteínas que têm grupos metil, né? Que têm peptídeos sinais de endereçamento, que têm fosfatos, carboidratos, né? Outros grupos prostéticos adicionados. Tem proteínas que precisam ter a formação de pontes de sulfeto, certo? Então, essas modificações posteriores à síntese do polipeptídeo em si é o que a gente chama de processamento pós-traducional. Então, a gente contabiliza como um estágio do processo de tradução, mas é um estágio que acontece pós a tradução ser finalizada, certo? Ou seja, a síntese da proteína ser finalizada. Depois disso, né, da adição desses grupos, vai ter o dobramento dessa proteína na sua estrutura tridimensional, lá no retículo endoplasmático, que, como a gente viu na nossa aula da terceira semana, pode ser um dobramento espontâneo, que é o mais raro, ou pode ser um dobramento induzido através das proteínas chaperonas, né, que elas ajudam nesse dobramento proteico. Então, esses polipeptídeos que precisam passar por um processamento posterior à tradução, lá no retículo endoplasmático, eles carregam na sequência de aminoácidos que acabou de ser traduzida, uma sequência N-terminal envolvida no direcionamento à organela responsável pelas modificações pós-traducionais. Assim, a sequência sinal do polipeptídeo, quando emerge na região aminoterminal, vai se ligar a uma partícula de reconhecimento de sinal, que é o que a gente chama do SRP, que vai levar o ribossomo ao complexo
de translocação de peptídeos no retículo endoplasmático, que é o que a gente chama de tradução translocada, onde vai liberar esse SRP, né, com gasto de energia, e o ribossomo continua a síntese do polipeptídeo, só que diretamente direcionando esse polipeptídeo ao lúmen do retículo endoplasmático. Então, quando termina a síntese da proteína, esse peptídeo sinal ele vai ser removido por uma peptidase, o ribossomo liberado, e o polipeptídeo vai estar lá dentro do lúmen do retículo endoplasmático, que é onde acontece o processamento pós-traducional. E aí lá dentro ele vai poder sofrer uma metilação, uma glicosilação, uma fosforilação e a adição de inúmeros outros grupos ou formação de inúmeras outras ligações. E isso acontece dentro do retículo endoplasmático. Então foi o que a gente discutiu quando a gente ficou mencionando peptídeo sinal, né? Uma partícula sinalizadora que vem na sequência da proteína, quando a gente estava falando sobre a classe das proteínas, que é isso que acontece. Se a proteína ela for direcionada ao lisossomo, ela no momento em que ela for sendo sintetizada, ela vai ter essa sequência sinal que vai indicar que ela deve ser direcionada ao ribossomo. Se a proteína precisa passar por modificações pós-traducionais, ela vai ter uma sequência sinal que a direciona para o retículo endoplasmático. Se essa proteína ela é direcionada à mitocôndria, ela vai ter uma sequência sinal direcionando ela para a mitocôndria, certo? Então a gente tem vários tipos de sequências de sinalização, mas o que eu quero que vocês compreendam é: quando a proteína precisa passar por um processamento, e por processamento eu indico o que? A adição e remoção de grupos, essa sequência sinal vai ser uma sequência sinal que indica para levar essa proteína para o retículo endoplasmático, que é lá que vão ocorrer essas modificações. Mas existem proteínas que são traduzidas, são sintetizadas com outros tipos de sequência sinal que não indicando o processamento, e sim indicando a organela para a qual ela vai ser direcionada. Então, eu tenho uma sequência sinal que indica que ela é para a mitocôndria, e aí ela é direcionada à mitocôndria, ou que indica que ela é para o lisossomo, e aí ela vai ser direcionada para o lisossomo, certo? Então, existem os mais variados tipos de sequência sinal. Então, vamos compreender agora o quarto estágio, que é o da terminação. É só para vocês verem aqui, ó, que é essa tradução translocada. Então, o ribossomo ele começa a sintetizar a proteína, e assim que começa a emergir do ribossomo, né, à medida que a cadeia vai crescendo, a sequência sinal, que é essa partezinha vermelha, vem a partícula de reconhecimento de sinal, a SRP, se liga a essa sequência sinal e vai arrastar esse complexo ribossomal que está sintetizando a proteína para a membrana do retículo endoplasmático, onde ela se liga ao receptor de SRB, né? Esse SRP ele é liberado e aí o ribossomo vai se ligar a esse translocador que tem na membrana do retículo endoplasmático. E aí ele continua a tradução da proteína, só que agora, em vez dela estar saindo, né? A cadeia em crescimento está saindo no citosol, ela já está saindo ali dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Então, quando ele termina a síntese proteica, ele libera a proteína dentro do retículo e ela vai poder passar pelo processo de processamento, tá? Então, aqui é a terminação do processo de tradução, né? Que é o quarto estágio. Então, vocês veem aí que o RNA, ele tem o RNA transportador que está no sítio P, ele está com a cadeia de aminoácidos completa, até que quando o ribossomo se moveu, né, ele encontrou o códon de terminação. O que é que isso significa? Que não vai entrar mais um RNA transportador, certo? Esse TAG, TAA, que a gente viu lá no início, que são os códons de terminação, eles não codificam para um aminoácido. Eles sinalizam o fim do processo da tradução, certo?
Então, ele vem aqui no sítio A, quando o ribossomo lê esse códon de terminação, vão vir aqui os fatores de liberação se ligar ao sítio A. Quando os fatores de liberação se ligam ao sítio A peptidil RNA-T pode aí realizar um processo de hidrólise da cadeia polipeptídica do RNA-T que está no sítio P, certo? Mas ela só consegue fazer essa hidrólise da cadeia polipeptídica se antes disso os fatores de liberação tiverem se ligado ao sítio A, certo? Então os fatores de liberação se ligam e após eles se ligarem, vai acontecer a hidrólise da cadeia peptídica que vai ser liberada no citossol, certo? E aí o RNA transportador livre da cadeia polipeptídica vai se ligar a outros fatores e vai favorecer a separação das duas subunidades ribossomais, reciclando esses ribossomos para formarem aí um novo complexo de síntese de uma nova proteína. Então, libera o RNA transportador sem o aminoácido ligado, libera o fator de liberação, né? E separa as duas subunidades do ribossomo. Então, ao longo desse processo, vocês conseguem visualizar que vários RNAs transportadores sem aminoácido foram liberados, né? É por isso que a gente precisa da ação do primeiro estágio de ativação, porque esses RNAs transportadores sem aminoácido, eles precisam se ligar novamente a um aminoácido para se tornarem ativos. Então, como é que isso vai ser feito? Através da ação das aminoacil-RNA-T sintetases. Elas vão juntar o aminoácido a esse RNA transportador, tá? Então, resumão aqui de como é que vai acontecer o processo, né? De tradução proteica. Então, primeiro, a gente tem a ativação dos aminoácidos, tá aqui, ó, o RNA livre, né, em o RNA transportador livre, sem estar ligado a um aminoácido. Então, vem a aminoacil-RNA-T sintetase e liga o aminoácido a esse RNA transportador. Esse RNA transportador iniciador vai se ligar ao sítio P da subunidade menor do ribossomo, ao mesmo tempo em que o RNA mensageiro se liga à subunidade menor do ribossomo também, através da sinalização do Cap5, certo? Quando isso acontece, vão entrar os fatores de iniciação, né? IF1, IF2 e IF3. O IF2, ele especificamente está ligado a uma molécula de GTP, né? Então, ele hidrolisa esse GTP para liberar energia suficiente para a ligação da subunidade maior. Quando a subunidade maior se liga, esses fatores de iniciação são liberados e fica só o quê? O RNA mensageiro e o RNA transportador iniciador. Beleza, inicia a fase de alongamento, né? Então, quando inicia a fase de alongamento, se liga um RNA transportador novo no sítio A do complexo ribossomal de síntese proteica. Esse RNA transportador novo se liga ao sítio A através da hidrólise de GTP, né? Ele precisa dessa energia para se ligar. Depois de se ligar, vai acontecer a ligação peptídica do aminoácido do RNA transportador do sítio P ao aminoácido do RNA transportador do sítio A. E aí, no sítio A, fica um RNA transportador com 2 aminoácidos, no sítio P fica um RNA transportador sem aminoácido. E aí, vai haver a hidrólise de outro GTP para que o ribossomo possa se mover para o próximo códon. Automaticamente, quando ele se move para o próximo códon, o RNA transportador que estava vazio vai para o sítio E, o RNA transportador que está ligado agora a 2 aminoácidos vai para o sítio P
e vai entrar um novo RNA transportador no sítio A através do gasto de energia. Vai continuar o processo de alongamento. Então, isso é feito até se encontrar aí o códon de terminação, o códon de parada. Quando se encontra o códon de parada, certo? Quando esse ribossomo se mexeu, vai entrar o fator de liberação no sítio A, em vez de entrar um RNA transportador novo. Então, entra o fator de liberação, a entrada do fator de liberação favorece a hidrólise do polipeptídeo, que está ligado ao RNA transportador do sítio P. Esse polipeptídeo, ele é liberado, né? E quando a gente tem a liberação desse polipeptídeo, o fator de liberação sai e permite a dissociação da subunidade maior e da subunidade menor do ribossomo, reciclando-os assim para que eles possam novamente interagir e sintetizar uma nova proteína. Esse polipeptídeo que foi liberado no meio no citossol, depois do processo de terminação, ele vai sofrer o dobramento espontâneo, ou ele pode ser dobrado através da ação de proteínas chamadas de chaperonas, e algumas vezes alguns desses polipeptídeos precisam ainda passar por um processo de processamento pós-traducional, que é a adição de determinados grupos a esse polipeptídeo. E isso vai acontecer lá no lúmen do retículo endoplasmático. Quando isso é necessário, esse polipeptídeo que vai sendo sintetizado lá nos ribossomos anteriormente, ele vai ter na sua sequência o que se chama de sequência sinal, que vai direcionar esse polipeptídeo para que a sua síntese seja catalisada de forma translocada, né? A sequência sinal vai ser reconhecida por uma proteína chamada de partícula de reconhecimento de sinal, que leva esse complexo ribossômico de síntese proteica lá para a membrana do retículo endoplasmático e aí sinaliza para que o ribossomo continue o crescimento da cadeia polipeptídica direto dentro do lúmen do retículo endoplasmático através de um canal que existe para isso. E aí essa proteína cai dentro do retículo endoplasmático e vai sofrer as modificações, o processamento pós-traducional necessário para que ela funcione, ok? Então é isso, pessoal. Valeu!